Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física aqui para você todo dia. O nosso assunto de hoje vai ser a física da panela de pressão. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver vídeo novo. Então vem comigo para a gente aprender essa teoria. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que o estado físico de uma determinada substância vai ser determinado por dois fatores: pela temperatura, e quanto maior a temperatura, mais agitadas as partículas que vão constituir este material, essa temperatura favorece a desagregação. Então, à medida que nós aumentamos a temperatura de um determinado objeto, há uma tendência que ele vá passando do estado sólido para o estado líquido, desagregando as moléculas, separando essas moléculas, e do líquido para o gasoso, o estado mais desagregado de todos. Por outro lado, a pressão, ela faz o sentido contrário. Se você pressiona, se você comprime a substância, você vai favorecer a agregação. Então está aqui, estado físico determinado por temperatura, favorecendo a desagregação, e pela pressão, favorecendo a agregação. Agora vamos voltar à cozinha. Quando você vai cozinhar um alimento, o que cozinha esse seu alimento? A água. Então, em última instância, quem vai fazer o seu alimento ficar cozido é a água que vai transferir energia térmica para ele. Quanto maior a temperatura da água, mais rápida vai ser a transferência da energia térmica, também conhecida como calor, e essa transferência acaba sendo favorecida se você conseguisse água a temperatura acima de 100 graus Celsius. Infelizmente, não é o que acontece quando a gente coloca água para esquentar. Vamos tentar entender isso? Imagine que você colocou um pedaço de carne para cozinhar. No que você colocou essa carne, você vai acender a chama da boca do fogão, que vai fazer a água que está envolvendo a carne aumentar de temperatura de 25 graus Celsius, que seria a temperatura ambiente, até 100 graus Celsius. Quando a água chega a 100 graus Celsius, ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 1 atmosfera. Como assim pressão atmosférica? A atmosfera, o ar, é cheio de partículas, de moléculas. Essas moléculas colidem com a sua pele, colidem com tudo, colidem até com essa caneta. E nessa colisão elas pressionam a superfície dos objetos. E essa pressão ao nível do mar é chamada de uma atmosfera. Para você ter ideia, essa uma atmosfera é aproximadamente igual a 100 mil newtons de força por metro quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma força impedindo a desagregação das coisas, né? Esta pressão atmosférica que dificulta a desagregação das partículas da água. Mas chega uma hora que a partícula fica tão agitada, a 100 graus Celsius, por exemplo, que você não vai conseguir detê-las, e elas acabam escapando aqui, ó, da superfície do líquido. Então, no que elas vão escapando, a gente chegou ao ponto de ebulição. A 100 graus Celsius é inevitável. Existe a evaporação, sim, mas a evaporação pode acontecer a qualquer temperatura. É um problema estatístico, nós não vamos entrar no mérito da evaporação. Nós vamos falar sobre a ebulição, que tem uma temperatura e uma pressão para acontecer. Então, quando você tem uma pressão de uma atmosfera, a água começa a entrar em ebulição, atinge a sua temperatura máxima a 100 graus Celsius. Se você deixar aqui o fogo aceso, o que vai acontecer com essa água? Ela simplesmente vai vaporizar, vai diminuir o nível da água, mas a temperatura não muda. Note, então, que a temperatura da água é quem determina o tempo de cozimento. Quando a água entra em ebulição, aqui a 100 graus Celsius, você vai notar que a temperatura já não aumenta mais. Chegou ao máximo que a água suporta. O que está acontecendo? Está sendo produzido o estado gasoso aqui. Então você já vê o vapor subindo nessa hora de maneira bem intensa. Se você puder, baixe o fogo. Então você pode colocar aqui, ó, pode baixar o fogo. Abaixe o fogo. Pode ficar tranquilo. Porque vai acontecer o seguinte, a temperatura da água já não aumenta mais, então o tempo de cozimento
não vai se alterar por causa disso. Mas você queria muito cozinhar mais depressa porque, poxa, tem hora que você está com fome e você precisa fazer o alimento ficar cozido com rapidez. Eu vou te dar uma dica: use uma panela de pressão. Ela vai te permitir cozinhar mais depressa. Agora, como é que ela faz isso? Por que que ela consegue isso? Porque ela aumenta a pressão. O aumento da pressão dificulta o acontecimento da ebulição, permitindo que a água atinja maiores temperaturas. Mas como é que a gente consegue fazer isso acontecer? Vamos aprender. A primeira coisa que nós vamos fazer é tampar a panela. À medida que nós tampamos a panela e algumas moléculas de água vão escapando aqui para essa região, onde antes havia simplesmente o ar, a quantidade de partículas que já existia devido ao ar vai ser acrescentada de partículas de vapor de água, à medida que a água vaporiza. Isso vai aumentando a pressão. De acordo com a equação de Clapeyron, a pressão exercida por um gás vezes o volume é igual a nRT, onde N é a quantidade de partículas e T é a temperatura medida em Kelvin, chamada temperatura absoluta. Então verifique que à medida que nós temos o aumento da quantidade de partículas aqui no estado gasoso, isso vai provocar um aumento da pressão. Isso daqui vai fazendo a pressão aumentar. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora em que a pressão aqui consegue atingir o valor de 2 atmosferas, o dobro de antes. E qual vai ser a consequência? Para conseguir vaporizar a água, ela vai precisar de mais temperatura. A 2 atmosferas de pressão, a água só entra em ebulição a temperatura de 120 graus Celsius. Então aquele seu pedaço de carne que você tinha colocado aqui dentro, ó, ele vai cozinhar mais depressa, porque a água que o está envolvendo está a uma maior temperatura, aumentando o fluxo de calor, aumentando o fluxo de energia térmica, fazendo com que você tenha as reações acontecendo com uma maior velocidade. Entendeu como é que funciona isso? Mas a pressão da panela não pode aumentar até explodir, e isso às vezes acontece. A panela ela sofre um estouro. O que se faz então? Se coloca aqui a chamada válvula principal de controle. Como assim a válvula de controle? Você vai ter aqui um pino, esse pino ele vem com um peso, este peso aqui, ó, ele é bem relevante para ficar segurando o vapor aqui preso. Mas chega uma hora que a pressão aumenta tanto, chegando ao limite da panela, que esta válvula permite a saída do vapor, de tal forma que agora a pressão já não aumenta mais. Vamos escrever algumas observações. Assim, a gente precisa saber que enquanto houver aumento de pressão, haverá aumento na temperatura de ebulição da água. Mas, quando o vapor começa a sair pela válvula, já não haverá mais aumento de pressão. Ela vai ter atingido o valor máximo que a panela suporta. Assim, a água também vai ter atingido sua temperatura máxima, ela não esquenta mais. Com isso, você pode abaixar o fogo só para manter aquela fervura, que você ouve até aquele barulho pss, 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 saindo pela válvula. Mas uma outra coisa interessante, a gente precisa conhecer a vedação da panela. Para que essa panela consiga funcionar a contento, a gente precisa colocar aqui borrachas para impedir a saída do vapor, para conseguir fechar bem a panela. Vamos agora ver como seria a panela da vida real. Primeira coisa, que poucas pessoas sabem. Tampar uma panela de pressão é, diga-se de passagem, uma arte. Bem aqui, você precisa colocar a tampa da panela de baixo para cima. Olha que esquisito isso. A tampa da panela, você tem aqui a panela, você tem que colocá-la de tal maneira que ela fecha de baixo para cima. Bem aqui é onde vai ficar a borracha da panela de pressão, que vai fazer aquela vedação, deixando bem fechada a panela. Esta válvula aqui de cima é aquela que eu havia mostrado para você, chamada válvula principal. Mas aqui do ladinho
existe uma outra válvula chamada válvula de segurança. O que acontece? Quando você vai cozinhar o seu feijão, muitas vezes uma parte da pele do feijão acaba subindo e entupindo as saídas aqui desta válvula de controle, essa válvula principal. Aí o que você vai ter que fazer? Limpar bem, é importante sempre limpar. Cada panela, dependendo do modelo, tem uma técnica de limpeza que deve ser a correta. É bom dar uma olhada no manual de instruções. Aí o que acontece? Fechou a panela, você colocou essa tampa aqui, fechando a panela de baixo para cima, é assim que você vai encontrá-la. É interessante que você tem um cabo na tampa, que para deixá-la bem presa, para deixar fazendo uma bela de uma compressão, você tem aqui um apoio e você tem uma trava lá do outro lado da panela. Essa trava aqui é para deixar puxando, ó, do jeito que tá, você tá fazendo uma alavanca. Isso aqui tá puxando para baixo. Esse termo aqui você tem o eixo da alavanca que tá deixando puxada para cima a nossa tampa. Então, enquanto essa trava faz uma força para baixo nessa alavanca, esta alavanca faz uma força para cima na tampa, deixando a borracha da panela de pressão aqui bem vedada, né? Vedando bem para não permitir a saída. Então, o que acontece? Muitas vezes, se uma das válvulas entupir, a outra, Deus queira que você tenha deixado limpa pelo menos uma delas, vai funcionar liberando, não deixando a panela pegar pressão. Agora, o que pode fazer uma panela não pegar pressão? Seguinte, uma das coisas que o pessoal faz errado é pegar a panela, desligou o fogo e depois jogar a panela debaixo da pia para passar água para resfriar a panela. Não faça isso. Isso vai provocar um choque térmico na panela, no metal da panela e também na borracha de vedação que você tem aqui. Esse choque térmico estraga a borracha e no próximo uso você não vai ter uma vedação perfeita, sua panela não vai pegar pressão e você vai ter dificuldade de cozinhar. Outra coisa que pode acontecer também, você pode empenar, entortar aqui o metal da panela, também dificultando a vedação. Qual seria o procedimento, então, correto? Um dos procedimentos para você conseguir abrir essa tampa, enquanto não houver o igualar das pressões de fora com a de dentro, você não vai conseguir tirar essa tampa daqui. Você pode deixar lá meia hora resfriando, daqui a meia hora você vai conseguir tirar, ou você faz o seguinte: eu tenho o costume de abrir essa válvula, eu faço isso com uma colher, eu coloco uma colher aqui, e é bom que minha mão fica distante, é uma distância segura, e aperta essa válvula para cima, puxa essa válvula para cima. No que essa válvula é puxada para cima, ela permite a saída do vapor. Essa saída do vapor reduz a pressão no interior da panela, permitindo que você consiga abri-la. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que a pressão no interior da panela é maior do que a pressão no local. O aumento dessa pressão faz com que a água vá atingir a temperatura de ebulição, que é a temperatura que vai cozinhar o seu alimento, a um valor bem maior. Quando você tem uma pressão de 2 atmosferas, que é o que acontece aqui no interior dessa panela, você consegue fazer a água chegar a 120 graus Celsius ainda líquida. É importante você ter a água líquida porque ela envolve o alimento e o cozinha. Aqui, ó, numa panela aberta, no máximo que vai chegar vão ser 100 graus Celsius. Agora, outro problema cruel. Se você for para um outro lugar que não tem uma pressão de 1 atmosfera, chamada pressão de ao nível do mar, se você for para a serra, as pressões lá são mais baixas. O que vai acontecer? A água, com a panela aberta, vai atingir uma pressão menor. Dependendo do valor lá da pressão, da altitude que você se encontre, a água já entra em ebulição a uns 90 graus Celsius. Da mesma forma que isso vai afetar o funcionamento de uma panela comum, vai afetar também o funcionamento da panela de pressão, porque a pressão total aqui dentro, ela vai ser a soma das contribuições da atmosfera com a contribuição do peso desta válvula. A soma dessas duas contribuições vai te dar a pressão total aqui dentro. Então, se a pressão atmosférica do lado de fora da panela for pequena, ela não vai conseguir atingir tamanha pressão e tamanha temperatura. Então, muitas vezes a sua panela pode chegar só até uns 115 graus Celsius. Se você gostou do nosso vídeo,
peço que você deixe aquele joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, entendendo a física das coisas, se inscreva no canal, aperta o sino das notificações, que assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria a gente aprender juntos. Um forte abraço e até a próxima!